com os piores índices socioeconômicos do Brasil. A Bahia amarga o resultado de 14 anos do governo do PT. Diante deste cenário, e contrariando a tradição de uma política de esquerda no Estado, manifestações patrióticas de rua, com milhares de baianos, foram registradas, mesmo com grande parte da mídia tradicional em silêncio. Em julho deste ano, o maior evento cívico reuniu milhares de motociclistas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A Bahia não é da esquerda. A Bahia é dos baianos. Brado Entrevista. Brado Entrevista. Vamos agora, de maneira especial, conversar ao vivo pela primeira vez aqui na Rádio Brado, o nosso querido presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que já nos ouve. Presidente, muito bom dia. Bom dia a todos da Bahia. É uma satisfação falar com vocês. Ao meu lado, eu conhecido João Roma, nosso ministro, e tenho certeza que será uma boa entrevista aí com boas notícias, né, para prestar ao nosso querido povo baiano. Presidente, na Bahia, nos últimos anos, né, governada pelo Estado do PT, a população tem perdido muito, né? Em vários aspectos, o governo, as pessoas têm sofrido na segurança, na economia, e o governo federal vem trabalhando fortemente aqui no Estado com várias obras. Agora a gente recebe aqui na Brado várias denúncias de obras do governo federal que são usurpadas, né, neste flagrante pelo governo do Estado, pelo governador Rui Costa aqui do PT. Muita gente manda os cartazes de obras do governo federal, eles colocam um adesivo em cima do governo estadual. Eu até disse isso ao ministro João Roma, se não me engano, na última entrevista. Como é que o senhor vê, presidente, essa usurpação aqui, essa manifestação aqui ilegal por parte do governador do Estado, Rui Costa? O que a esquerda sempre fez, né? Eles se apoderam de obras dos outros. Agora, o que eles fazem? Como eles não têm o que apresentar, eles pegam e botam uma placa lá como se fosse deles. Isso é muito comum acontecer em conjuntos habitacionais, o programa Casa Verde e Amarela. Quantas vezes, né, a gente vai ao Pedro da Caixa, ele manda alguém da região dar uma olhada e está lá a placa, realmente é como se fosse obra deles. Essa é até a questão das Olimpíadas. Você vê o governador da Bahia, ele dizendo aí se a Bahia fosse um país, seria o 25º do mundo. Só que ele não investiu no Bolsa Atleta. Inclusive, presidente, ele requentou promessa, porque na questão do boxe, por exemplo, ele disse agora que ia investir no centro do boxe. Só que isso já é uma promessa que tem mais de 4 anos, que ele disse que ia fazer, também não fez. No ano que vem já acaba o mandato de Rui Costa como governador na Bahia. E ele não cumpriu essa promessa e está requentando promessa. Outro dia, comentei aqui na Brado, inclusive, que ele disse que o senhor não tinha obra nova na Bahia. Eu disse nem é necessário, porque tem muita obra que não está concluída por décadas e que Bolsonaro está concluindo, como é o caso da duplicação da BR-101. Obras velhas, paradas, elas dão prejuízo ao Estado. Você tem que ter segurança, tem que fazer a manutenção do que já foi feito, então isso é prejuízo. Agora, obras acabadas, elas dão lucro. Tá? Então nós procuramos investir em grande parte, sim, em obras inacabadas. E dizer aí, o querido governador Rui Costa, que obras concluídas, e muito bem concluídas, o partido dele, junto com Dilma e Lula, fizeram, por exemplo, em Cuba, em Angola, a Venezuela, obras fantásticas, todas elas concluídas com dinheiro nosso. E vocês sabem quem é que avalizou essas obras? O Tesouro Nacional. Estamos pagando agora juros que a Venezuela não pagou. E que é uma exclusividade para vocês, quando você faz um empréstimo, né, como esses países fizeram empréstimo aqui no Brasil via BNDES, tem sempre um avalista, ou seja, se não pagar, quem vai pagar? Você sabe o que o governo de Fidel Castro, na época, apresentou como garantia de mais de $1 bilhão que o Lula mandou para lá para fazer o Porto de Mariel? A garantia era charutos. Ou seja, pessoal, não estão pagando conta, e se o Brasil quiser recuperar o dinheiro, receba $1 bilhão em charuto. Esse é o governo da esquerda que tínhamos aqui e é o governo do Rui Costa que ainda tem na Bahia.
Falando sobre Rui Costa, mais uma vez, presidente, ele aqui na Bahia, em várias emissoras locais, veículos aqui de Salvador, do estado, ele dá entrevista falando sempre dessa CPI aí, que tem um único objetivo, que é desgastar a imagem do senhor. O circo da CPI da Covid. Agora, parece que a imprensa local também, grande parte, não se lembra do grande fato, marcante aqui para os baianos, o ministro João Roma sabe muito bem, que é o desvio de quase 44 milhões de reais os respiradores que foram comprados. E ninguém fala nada, presidente. Ninguém diz nada aqui, principalmente os veículos de comunicação. O governador já se esqueceu. Então ele fala de CPI, de Covid e tudo mais. Só que pelo menos ele não é investigado, né? Por exemplo, ele não está sob investigação. Quase 43 milhões de reais que foram investidos, né, nesses respiradores no combate à pandemia aqui no estado. E um secretário da Casa Civil foi demitido, só que sumiu. Não apareceu o valor também. Presidente, é um desgaste, na verdade, para os baianos. Como é que o senhor vê essa situação? Presidente, e ainda teve o desgaste da Sputnik. Exatamente, bem lembrado. Grande fiasco do PT. Anunciaram que foi sem ter sido, né, termina saindo de fininho, porque quando as coisas não dão certo do lado dele, simplesmente sai de fininho, né, e não dá sequer uma explicação plausível à população. Entre as obras que ele se apropria e não faz a menção devida ao governo Bolsonaro, entre elas está o envio de vacinas, porque falaram da Sputnik, fizeram carnaval e propaganda, que é o que sabe fazer, mas quem mandou vacina realmente para o povo baiano foi o governo do presidente Bolsonaro. Olha, um grande escândalo, né? É comprovado via consórcio do Nordeste, Exato. Onde o governador aí está incluído aí. Então, tinha lá um executor disso tudo, né, chamado Carlos Gabas. Ele pegou 49 milhões do dinheiro federal e comprou, né, respiradores, só que não recebeu nenhum respirador. E isso daí está esquecido pela própria CPI. Um senador entrou com pedido para convocar o Carlos Gabas e o Renan Calheiros não aceitou. Agora, o que acontece é o seguinte, olha só, eu tenho a obrigação de falar só o que eu posso efetivamente comprovar. Isso é uma coisa que a gente pode comprovar. Outra coisa, o Omar Aziz, juntamente com o irmão do Renan Calheiros, o Renildo Calheiros, que é do PCdoB, partido satélite do PT, apresentaram uma emenda a uma medida provisória nossa, de modo que governadores e prefeitos pudessem comprar vacina sem licitação e sem certificação da Anvisa. É o que eles queriam fazer com a Sputnik. Comprar, não sei com que valor, né, mas com toda certeza um valor altíssimo, essas vacinas, e depois chegar no Brasil, meter no braço do povo sem qualquer responsabilidade. Isso eles queriam fazer, e nós frustramos esse plano deles, não deixamos que isso foi para frente, e hoje em dia, aqueles da CPI, o G7, né, nos acusam do que eles tentaram fazer. Nós não nos corrompemos, não teve propina e nenhuma compra realizada por nós, por parte de compra de vacinas, compras certificadas pela Anvisa e só pagamos depois que elas chegaram no Brasil. Então, nada existe contrário do governo. Agora, o outro governador aqui do Maranhão, ele faz showmício para entregar vacina. E como se fosse ele que estivesse entregando a vacina. Todas as vacinas entregues no Brasil foram compradas pelo governo federal. Agora, no SUS é tripartite. Compra, distribui, e os prefeitos aí na ponta da linha são os grandes responsáveis pela aplicação das mesmas. Deputado Alden. Só uma correção, Timóteo. Primeiramente, minha continência regulamentar 01, minha continência João Roma, satisfação enorme falar com os senhores. É só uma correção aqui. Na verdade, nós temos aí 3 compras que foram realizadas pelo então Consórcio Nordeste. A primeira compra de 49 milhões de reais, a segunda compra de 44 milhões de reais e a terceira compra de 150 milhões de reais. Todos esses montantes foram comprados com recursos antecipados e do governo federal. Inclusive, aqui no estado, eu fui o único parlamentar estadual que fiz uma denúncia junto ao PGR, ao Ministério Público Federal, inclusive ao Ministério Público aqui do estado e o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, inclusive, já está intimando, já havia intimado o secretário da Saúde, o Fábio Vilas Boas, para prestar esclarecimentos sobre o uso desses recursos. Então, só atualizando, são 243 milhões de reais, senhor presidente e senhor João Roma, que foram pagos antecipadamente com recursos do governo federal e até hoje não foram entregues. E o mais estranho é que grande parte da imprensa baiana não fala sobre isso. Então nós temos aí números extremamente
factíveis, onde há provas robustas sobre o possível desvio desses recursos, pagamento de intermediários, enfim. E, infelizmente, os estados não fazem a CPI. Então, eu queria só, senhor presidente, aproveitar o ensejo e verificar com a Vossa Excelência como é que está sendo feita a orientação junto ao Ministério Público Federal para que ele possa atuar mais especificamente no caso dos respiradores aqui na Bahia. Agora, dizer para você também, você podia ver no orçamento aí do Estado quanto o governador gasta com a imprensa. Praticamente, nós reduzimos de mais de 80% a despesa com a imprensa. E você, quem age gastando dinheiro com a grande mídia, né, logicamente os seus escândalos são esquecidos. Isso pode estar acontecendo aí na Bahia. Os governos, em especial da Bahia, fechou tudo, tá? Tirou o ganha-pão de milhões de pessoas que trabalhavam durante o dia para comer à noite e abandonaram essas pessoas, obrigando-as de forma truculenta a ficarem dentro de casa, através de medidas como lockdown, toque de recolher, confinamentos. Se não é o governo federal socorrer essa população com auxílio emergencial, a gente não sabe o que poderia ter acontecido com eles, o caos social que poderia ter sido implementado no Brasil. E quando a gente tem sensibilidade, o governo federal, o nosso governo, gastou o ano passado com auxílio emergencial o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Um número fantástico. 294 bilhões em menos de um ano. Quase 300 bilhões. Em menos de um ano, começou em final de março esse benefício, né? Continuamos depois com o valor um pouco abaixo, o auxílio emergencial, e estamos agora em fase quase final, né? Junto com o João Roma, nós definimos um novo valor do Bolsa Família. Eu nos critico que essa última fase do auxílio emergencial são de R$250, mas o Bolsa Família, a média, é 192. E nós estamos acertados aqui, no mínimo 50% de reajuste para o Bolsa Família. Nós queremos 100%, mas temos que ter responsabilidade, que a economia não pode quebrar. Se quebrar a economia, não adianta você ganhar 1 milhão por mês, né, que você não vai dar para comprar um pãozinho. É igual o dinheiro lá venezuelano. Você vai comprar pãozinho com milhões de dinheiro dele. E quando você acha um pãozinho para comprar? Agora, os desafios são muitos. Lamentavelmente, o governador do seu estado, aí, Bahia, né, que é o estado do Brasil, levou à lona os mais pobres, aqueles que viviam da informalidade, que viviam de vender nas ruas seus objetos. Esses foram na lona. E teve o socorro do governo federal. Se não fosse isso, só Deus sabe o que poderia ter acontecido em todo o nosso Brasil. A gente espera, né, que novas medidas restritivas não cheguem, não continuem, para que a economia não quebre. Se quebrar a economia, quebra o Brasil. É isso aí, presidente. Além do lockdown aplicado pelo nosso governador do PT, ele aproveitou esse ano e aumentou o ICMS por 6 vezes, em 30% da gasolina. Então, para ver que, além da queda, o coice. Os impostos dos combustíveis, não é, Alexandre? Sim. Na Bahia, é esse tipo de presente que se recebe do governo, aumentando os impostos na área de combustível. Foram 6 vezes em um ano. Aleluia, fala-se muito, eu sei que está caro, o gás de cozinha. Lá na origem, o gás de cozinha custa, em média, R$45 o botijão. E chega na ponta da linha 100, 110. Agora, o que eu fiz no começo desse ano? Eu zerei os impostos federais do gás de cozinha. No gás de cozinha não tem mais imposto. Tem o imposto estadual, o ICMS. Se o governador pudesse fazer uma boa ação no Estado, ele podia seguir o exemplo do governo federal. Zerar o imposto estadual, que é o ICMS, no gás de cozinha. E não ficar fazendo demagogia, proselitismo ou mentindo para a população da Bahia, como se o responsável fosse eu. E mais ainda, o ICMS, a gasolina também, é mais do dobro do imposto federal. Falar um pouco aqui, o que é que esse homem, Jair Bolsonaro, tem feito pela Bahia. Pois ele muitas vezes não comunica exatamente para a nossa população o que é que o seu governo tem feito de benefício para o povo baiano. Só do auxílio emergencial, Timóteo, já são quase 30 bilhões de reais do ano passado para cá. Esse recurso segurou a barra de muita gente que estava, muitas vezes, impedida de sair de suas casas para ganhar o sustento de sua família. Na área de infraestrutura, o presidente Bolsonaro está destravando coisas que, por décadas, se arrastavam na Bahia. A BR-101 parece que tinha pulado a Bahia, mesmo com 16 anos de PT, né? Avançou lá por
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e saiu. E na Bahia, nada. O presidente Bolsonaro foi lá, já entregou trecho duplicado, assim como a 116, que já chegou em Santa Bárbara, vai seguir agora para a Serrinha. Teremos boas notícias, tanto para o Rodoanel de Feira de Santana, quanto para a duplicação da ponte lá em Juazeiro, quanto lá em Ilhéus de Itabuna, como para 030, como para Fiol, que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande transformação de infraestrutura na Bahia. Né? O presidente Bolsonaro tem acionado várias questões, inclusive orçamentárias, que tem defendido o nosso Estado e projetado. O ministro Gilson mandou para cá também uma série de obras, são mais de 144 milhões de obras já em andamento, né, em vários municípios baianos, que reforçam o quesito do nosso turismo, que também é emprego e renda para a nossa população. É ocupação para um Estado, né, que ficou sem poder desenvolver essas atividades que emprega tanta gente. Então é importante a gente colocar essas coisas, né, para dar justamente o ponto correto de pessoas que ficam dizendo não está fazendo nada na Bahia. O que tem sido feito na Bahia pelo presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é uma transformação nunca vista na Bahia. É o dinheiro justamente chegando na ponta para melhorar a vida da nossa população. Só para quem o governador não saiba, né, a questão da FIOL, é uma ferrovia de integração oeste-leste. Ela passa ali em Ilhéus, Caetité, passa em Barreiras e Figueirópolis. E ela vai se unir a Norte-Sul, que vem lá do Maranhão, passa ali por Tocantins, Goiás, até São Paulo. Então é a volta do modal ferroviário que foi esquecido há décadas em nosso Brasil. Isso traz um progresso fantástico para essas regiões, pelo preço do frete que vai lá para baixo. Como é que o senhor vê a figura do ex-prefeito, presidente do Democratas, ACM Neto, que tem feito declarações pesadas, severas críticas contra o senhor, falando contra atentados contra a democracia, fez uma postagem no Twitter, ele está negando que teve qualquer tipo de reunião com o senhor nas últimas semanas, que a imprensa disse que o prefeito, ACM Neto, teria feito um acordo com o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, como é que o senhor vê a figura do ACM Neto e essas críticas frequentes que ele fez ao senhor? Mínimo, tem 8 meses que eu não converso com o ex-prefeito ACM Neto, pessoalmente ou por telefone. Então, eu quero evitar tecer qualquer comentário, porque não existe nenhum acordo entre nós, não existe essa intenção ainda colocada na mesa, e quem julga ele é o pessoal que, aí da Salvador, né, na qual ele foi prefeito, as medidas que ele tomou de fechar comércio, de vedar tudo, proibir o direito de ir e vir da população. O povo tem como julgar o tocante assim. Agora são políticos, assim como o João Roma, a gente conversa com todo mundo, nunca fecha a porta para ninguém. Agora, notícias, né, que eu fiz um acordo com ele, não procede porque não conversei com ele. Então, está se afunilando a questão das eleições do ano que vem, né? Até março tem que estar tudo mais ou menos acertado, que é o último prazo para filiações e decisões de quem vai ser isso, vai ser aquilo, e nós temos que trabalhar para o bem do nosso Brasil, da Bahia, de cada município aí, não ficar com possíveis briguinhas entre nós. Da minha parte, não existe nada tratado com o senhor ACM Neto, então eu não posso comentar o que saiu na grande mídia, até porque a grande mídia, né, é uma grande fábrica de fake news, uma grande fábrica de mentiras. E eu já falei aqui, eu não leio os jornais para exatamente não chegar irritado no trabalho.